O Anselmo vai estar no podcast assim, ó. Beleza. Pode começar? Beleza. Ali ao vivo? Vai ser no Instagram. Agora eu não vou Tá conseguir. vendo? Fica me zoando, que eu vou ter. Beleza. É isso aí. É o joinha. Beleza. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Josias na área. Está no ar mais um Pode Conectar, o seu podcast do Connection Day. Estou aqui hoje com o Vini. Vini é o co-host aí hoje. Fala, conectados. Boa noite, Josias. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês em mais um episódio. Hoje a gente tem um convidado muito especial, né, Josias, que vai estar falando aí para nós um pouquinho da empresa, dessa área que tendo uma crescente muito grande, que é a parte de cloud. Virtualização. Então hoje o encontro promete. Então você que está aí participando com a gente, não deixa de curtir, deixar seu comentário e mandar para a galera o link aí para estar todo mundo participando com a gente. É isso aí. Estamos aqui hoje então com o Anselmo. O Anselmo ele é CEO da Vertron. Nós vamos trazer aí, como o Vini já falou, um pouquinho sobre cloud. Ele vai apresentar aí, né, a empresa, os princípios, os valores. E aí, Anselmo, se apresente aí. Então, é um prazer, né? Boa noite pessoal. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje falando um pouquinho daquilo que eu venho estudando há muito tempo. Cloud é meu objeto de estudo a vida toda, então é uma grande honra poder contribuir com a comunidade e vem crescendo cada vez mais, principalmente nos termos de conhecimentos de cloud, pelo que eu venho acompanhando. E eu acredito que vai ser um bate-papo muito bom e que vai conseguir acrescentar muito para o conhecimento de todos que seguem a comunidade. Show de bola, muito bom. Então nós vamos começar aí quebrando o gelo, né? Explicando de forma bem simples, né? O que a Vertron faz, né? Focado na diferença, né? O que ela tem de diferencial aí em referente a essas grandes empresas que a gente tem, né? Esses players de mercado desse ecossistema cloud. Perfeito. Josias, hoje o termo cloud, ele está muito espalhado no mundo inteiro, muitas empresas oferecendo cloud. Então, o serviço de cloud básico, eu acredito que a gente vai conseguir encontrar em muitos locais, né? E uma das questões que a cloud pública traz, e também é um dos problemas que a gente vê no mundo da cloud, é a falta de humanização. É uma espécie de self-service, né? A pessoa muitas vezes não sabe nem o que contratar. E a gente sabe que as empresas, na verdade, elas existem para solucionar problemas. Com certeza. Então, é tantas opções a escolher que muitas vezes aquele profissional, mesmo que ele tenha feito um estudo de cloud, ele fica meio que perdido, tá? E isso gera custo para a empresa, infelizmente. Então, a Vertron ela vem para facilitar esse mundo do cloud para o cliente, para a empresa, né? Então, a gente faz muito essa parte da humanização, a proximidade, tá? Nos nossos valores, a proximidade com o cliente. Então, o que a gente tenta levar sempre é a questão de entender o negócio do cliente, entender quais são as soluções que resolvam o problema do cliente. Então, o que diferencia a Vertron das outras empresas é essa palavra, a humanização. Tá? Humanização. E a gente estava até comentando aqui no né? O Anselmo já é um amigo aí de longa data, né? Não vamos falar o tempo não, né, Anselmo? De jeito nenhum. Entregar a idade. Fica aí no ar. Mas... mais uma dica, é mais da metade da idade da maioria que assiste a gente agora. Exatamente. Aí agora, se nosso público for aí 30 a mais, a gente tá complicado aí no nosso negócio. Maioria, é claro. Tem um ou outro aí que Exato. Não dá para servir. E, igual o Josias estava comentando muito bem, você explicou aí do objetivo, dos valores da Vertron, né? E a gente sabe que hoje a gente tem uma diversificação de clouds, né? Mandar para os nossos assinantes aí do nosso canal aí, de qual time que você né? Google Cloud, Azure, AWS, né? Dentre outras, né? E sabendo dessa diversificação, que eu consigo buscar esses serviços diretamente com as empresas detentoras, né? Dessa estrutura, dessa infra, qual que seria essa diferença de eu, ao invés de buscar neles e buscar na Vertron, né? O que eu consigo diferenciar, o que eu ganho, qual que é o diferencial, né? Que você comentou da parte, né? Humanizado, né? O processo humanizado. Além disso, o que você acha que diferencia e traz a Vertron como um potencial empresa de serviços
para auxiliar o pessoal nessas etapas, nessas virtualizações necessárias de todo o processo de cloud. Perfeito. Ô Vinícius, vamos entender primeiro, né, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração são os tipos de data centers que existem, tá? Como você bem disse, a Azure, a AWS, o Data Center Google, né, que é o GCP, eles estão numa corrida que a Verteron não participa. A gente não concorre, porque eles estão preocupados com uma parte de uma solução, enquanto nós estamos preocupados com outra parte, tá? Então, quando você pega esses grandes players, como eu disse, o grande objetivo deles é entregar um serviço e o usuário, o cliente, que se vire para resolver. Então, por exemplo, você nunca vai receber um comunicado da AWS, por exemplo, um e-mail ou o que for, dizendo para você que o seu backup não foi feito nos últimos dias, a não ser que você configure isso. Se você tiver sob um ataque de tentativa de quebra de senha, um brute force, a AWS ela não vai te comunicar sobre isso. É outra coisa totalmente diferente do que a Verteron faz. A Verteron ela entra como data center de serviço que leva proximidade para o cliente e com a palavra-chave do cuidado. Sempre com isso, sempre com um cuidado. Eu entendo que para as empresas, principalmente para as micro e pequenas empresas e até mesmo as de médio porte, geralmente para o proprietário, para o dono, né, para o empresário, é o bem financeiro mais valioso que ele tem, geralmente. Então, ter os dados hospedados em um data center é uma coisa muito séria, é o cérebro da empresa hospedado no data center. Então, eu entendo que não basta oferecer um espaço para que ele hospede esses dados, eu preciso oferecer muito mais. É aí que a Verteron se diferencia desses data centers. A gente participa tecnicamente desde o primeiro momento do contato comercial com o cliente. Tecnicamente. A preocupação maior da Verteron não é quanto o cliente vai pagar e quanto a gente vai lucrar com isso. Não. Eu quero saber quantos usuários você tem no seu sistema, que tipo de protocolo que você usa, quais tipos de acessos são públicos e quais são privados, para que eu consiga desenhar uma solução que de fato vai resolver o problema. E é aí que a Verteron se diferencia. Quando a gente entende isso, a gente percebe que a gente não concorre com a AWS nem com a Azure. Um ou outro serviço, tanto faz estar em um local ou em outro. Mas a Verteron presta outro tipo de serviço. Basicamente, igual você falou anteriormente, né, de você poder entender a necessidade e, baseado nesse leque de possibilidades que a gente tem, desses players que a gente tem, vocês vão adequar a realidade do cliente e aí sim buscar nesses players algum serviço que possa adequar, mas que seja dentro da realidade da empresa ou da necessidade daquela pessoa que busca a Verteron, humanizando o processo de não só a parte técnica, mas todo esse rol por trás de acionamento, orientação, de suporte a essa estrutura também, né? Perfeito. Uma observação é que a gente não utiliza os serviços de outro data center, né? No caso, Azure, Google, a gente não utiliza os serviços deles. Nós temos a nossa própria prateleira de serviço, que são serviços de virtualização, serviços de armazenamento, serviços de segurança, e esses serviços por si compõem o ecossistema de cloud. Quando você vê a AWS, que possui lá mais de 200 serviços, e cada vez mais, e vem crescendo cada vez mais, é porque eles estão indo na contramão da humanização. Eles não querem o contato com o cliente para entender qual produto resolve o problema do cliente. Eles querem, eu possuo esse serviço e talvez esse serviço vai resolver. Muitas vezes resolve, de fato. Mas a empresa fica perdida em saber qual é o serviço de fato que vai resolver. Então, nós conseguimos desenhar soluções. Quem já trabalhou com nuvem, com gerenciamento de nuvem, ela percebe que com uma máquina virtual e um espaço, ela consegue fazer centenas de serviços de nuvem. É o que a AWS faz, o que o Google faz, o que a Azure faz. A Verteron também faz, mas de forma humanizada. Entendi. Então, se você precisar de um armazenamento para fotos, a gente vai conseguir te fornecer. Mas se o armazenamento é para banco de dados, é diferente. Não é o mesmo local. Uma outra estrutura necessária. E muitas vezes existe aí um grande problema que as pessoas contratam na AWS um armazenamento que seria para foto, coloca dados sensíveis, e é onde acontece um grande problema. Então, por isso que às vezes a AWS ela é excelente, o Google é excelente, mas desde que você tenha um consultor por trás.
prestando essa consultoria e essa orientação. A Vertron faz isso nativamente. Perfeito. Olha, falando sobre essa questão de custos, né? Hoje a gente, né, muito se fala, né? A gente tem aí nuvens que as faturas são, né, assustadoras, você não sabe, um mês gasta X, outro gasta Y, a fatura às vezes ela chega, né, de forma inesperada, um valor muito alto. E como é que vocês trabalham isso? Vocês têm preço fixo? E como é que é essa questão? Por que é mais vantajoso para um pequeno ou médio empresário, né, contratar aí a Vertron para, né, para atuar nesse ecossistema de cloud aí? Esse ponto aí toca diretamente no bolso do empresário. Então é um assunto extremamente importante. A gente sabe que Necessário, né? é completamente necessário falar sobre isso. Na cloud pública, a gente vai ter muita surpresa com a forma de cobrança. E ela é muito promissora para quem não coloca aquele produto em produção, aquele serviço em produção. A maioria das clouds, né, a maioria disponibiliza uma calculadora de preço e essa calculadora de preço ela te induz a pensar que aquilo é mais barato se você pagar de forma dinâmica. Porém, quando você coloca em produção, não tem previsibilidade nenhuma. E o empresário, ele quer previsibilidade, ele precisa montar a estratégia financeira da empresa dele. Sem que ele saiba o quanto ele está gastando de nuvem, ele pode colocar a empresa, o negócio dele em risco descontrolado. Isso é um grande problema. Na Vertron, o preço é fixo. Ele é fixo porque a gente sabe exatamente o que o cliente precisa, a gente sabe qual tipo de serviço que vai resolver o problema do cliente e o tamanho do serviço também que o cliente necessita. Mesmo que no futuro ele precise de um upgrade, também vai ser previsível e o valor vai ser fixo. Isso facilita a gestão e isso também reduz custos, tá? Hoje está muito comum ataques, por exemplo. Na AWS, eu vou usar a AWS como exemplo porque ela é pioneira. Então, por mais que as pessoas às vezes não utilizem a AWS como cloud, as pessoas conhecem, mas pode ser qualquer outra. Um ataque, por exemplo, pode levar o seu custo na cloud, porque você paga por tráfego. Um ataque na rede pode gerar consumo de tráfego. Então você acaba pagando por isso também. A Vertron não cobra por isso. Ela te vende o serviço envelopado conforme a sua necessidade e você paga só por isso. Então, no primeiro momento, a calculadora de preço da nuvem pública pode parecer muito promissora, mas todo mundo percebe que ao colocar em produção, esse preço se torna um problema. E pegando um pouquinho desse tema ali, e o Anselmo também já teve a oportunidade, né, de falar para nós no app, né, a nossa comunidade também realiza encontros presenciais aqui na cidade de Divinópolis. Então, se você ainda não participou, depois procure nas nossas redes sociais para você poder participar do nosso grupo do WhatsApp. Você está sempre por dentro, não só dos conteúdos online aqui no podcast, mas principalmente também dos nossos encontros presenciais que a gente realiza. E nesse meetup, onde você trouxe para nós um pouquinho, né, desse tema de cloud e tudo mais, tem um termo que você usou que era repetidamente: segurança é inegociável. Né? E toda vez que a gente pensa, e às vezes eu acho que é até uma resistência do pessoal, às vezes, de subir as coisas para a nuvem, né, de virtualizar. Poxa, mas questão de segurança, né? Eu queria que você comentasse para nós, é algo que você sempre deixa muito bem claro, bem explícito, né, que segurança a gente não negocia. A gente tem que buscar sempre o melhor. Então, para um pequeno, médio empresário que está ali querendo subir as suas informações, seja um banco de dados, quais os cuidados, igual você comentou, às vezes por não ter conhecimento, contrata um serviço para X e está usando de uma forma Y, e às vezes não tem as camadas de segurança necessárias. O que você pode nos dizer ali do trabalho da Vertron em relação a esse termo? Então, acho que a gente pode colocar aqui até um termo seu, né? Que é a segurança inegociável, e o que vocês fazem, né, para colocar isso em prática. Perfeito. Ô Vinícius, eu entendo que quando a gente presta um serviço para um cliente, é importantíssimo você entender o que é vital para o negócio desse cliente. Importantíssimo. E existe um ponto em comum entre todas as empresas, que é a segurança dos dados. A segurança dos dados, para qualquer tipo de empresa, para qualquer tamanho de empresa, ela é fundamental. É vital que a empresa esteja segura. Eu costumo falar muito que um dado que foi vazado, ele não tem como ficar desvazado. É impossível. É igual o print, né? O print é eterno. Exatamente. Então, a segurança, em primeiro lugar, não se discute
Qualquer melhoria no sistema que comprometa a segurança, ela não é uma melhoria, é uma gambiarra. Recurso técnico avançado. Exatamente. Muito bem. Então não se discute segurança, né? Então, por exemplo, a informação, ela trafega na internet através de camadas. Tá? Desde quando a conexão sai do seu computador e vai para o servidor onde ele precisa ir, ele passa por camadas. Na conectividade, são 7 camadas. Quanto mais alta a camada, mais na aplicação está sendo esses dados. A gente chama de Layer 1, Layer 2, Layer 3, até o Layer 7. O Layer 7 é o da aplicação. Uma implementação nova que a Vertron fez, porque entendeu isso, é uma proteção no Layer 7. Então a gente protege também a aplicação. Quando um site que está hospedado na Vertron é acessado, na camada 3 e 4 a gente consegue detectar de onde veio e para onde vai. Saiu do Brasil e está indo para a Rússia. Isso é perigoso. Isso facilmente bloqueado. Porém, os ataques estão ficando cada vez menos externalizados. Por exemplo, nem todo ataque vem da Rússia, nem todo ataque vem da China. Muitos ataques vêm do Brasil. Então, como que eu me protejo? Na camada 7. Eu não protejo agora somente origem e destino. Agora eu protejo comportamento. Eu consigo saber que tipo de acesso que aquele usuário está consumindo do meu site e consigo pensar assim, ó, o sistema, né? O sistema consegue pensar. Esse acesso ele não é padrão. Ele não é convencional. Então ele está malicioso. É uma suspeita. Então ele bloqueia aquele tráfego. Só aquele ali que é malicioso. Olha o nível de proteção que a gente consegue chegar hoje. Por que eu falo que isso é muito importante? Porque às vezes o desenvolvedor não é especialista em segurança. O analista de rede não é especialista em segurança. E todos esses profissionais querem entregar um conteúdo, de certa forma. São provedores de conteúdo, de certa forma, de informação, né? Então, a Vertron, ela vem pensando em cada vez mais proteger esses profissionais e essas empresas que são parceiros e clientes, porque nem todos são especialistas. Então, a segurança, para mim, ela é inegociável porque ela é vital para as empresas. Uma empresa que tem quebra de segurança, ela perde confiança do cliente, ela perde mercado, ela perde dinheiro e ela quebra. Você não consegue, com facilidade, recuperar uma empresa que teve os dados vazados, que causou um dano, muitas vezes é irreparável. Certeza. Fazendo um link aí com a questão do dado, né? Hoje o dado é uma das informações que a gente tem aí de grande valor, né? Muito é se falado que a informação é o novo ouro aí do milênio, né? A questão do backup, né? Muito se fala hoje, né? Eu lembro alguns anos atrás aí que não se usava backup na cloud, né? Eram backups físicos ali, né? Outrora ali em disquete, CDs, tudo mais. A pastinha ali. Na pastinha era criptografada ali e tudo mais. Hoje em dia, né, com o crescimento da cloud, aí, como é que é feito? Ele é feito automaticamente? Qual que é o valor aí que vocês, né, entregam aí em quesito backup? Certo. Um ponto interessante, a gente leva a segurança tão a sério, que o backup nosso ele não é opcional. Eu não forneço para você um serviço de backup na cloud da Vertron. Não existe isso. Nós temos o serviço de backup para quem utiliza outra nuvem ou para quem não utiliza nuvem para o serviço. Mas a nuvem da Vertron, quando você tem um servidor dedicado, ou um servidor virtual, ou uma hospedagem, todos esses serviços já vêm com backup incluso. Porque a gente entende que segurança não se discute. Essa é a premissa. E quando se trata de segurança de dados, perder dados também é muito, muito sério. Não só o vazamento. Perder dados é muito sério. E algumas pessoas acreditam que isso nunca vai acontecer. A questão não é se vai acontecer. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. A questão é quando. E o problema é que ninguém adivinha quando que vai acontecer. Hora mais inesperada, né? Sempre na hora mais inesperada. Quando o profissional de TI está viajando, está de férias, aí ele coloca alguém lá para tomar conta. Isso acontece muito, é sério, gente. Então, por que o backup ele é nativo na Vertron? Caso aconteça qualquer tipo de desastre, a gente consegue voltar o backup do cliente. E na Vertron a gente utiliza um mecanismo de backup que ele não é um backup de arquivos, ele não é um backup da aplicação, ele é um backup do ambiente. Eu consigo voltar o ambiente no estado anterior. E ele é um backup contínuo. Então ele faz um backup, finalizou, ele começa outro.
E esse tempo de backup, ele tem a média hoje de 12 minutos. Então, o cliente Vertron que quer voltar ao estado anterior do serviço dele para 12 minutos anterior, no tempo, é possível, sem problema nenhum. E tudo isso é armazenado fora desse cluster de virtualização. Então, nós temos um bucket separado onde faz esse armazenamento, e o armazenamento ele é imutável e ele é versionado. Ou seja, um backup não consegue substituir outro e ninguém consegue apagar esse backup. Se eu acesso o bucket hoje de backup e tento excluir, eu não consigo. Porque leva essa camada de proteção. E como ele é um backup do ambiente, eu consigo voltar a qualquer serviço. Falando desse de backup, né, a gente comentou e o Anselmo falou muito bem, sempre no pior momento, né, às vezes na maior necessidade. A gente trabalhou muito tempo junto e a gente começou a pegar aquela época que começou daquele estouro dos ransomwares. Uhum. E acho que isso que você fala é importante, né, que não é só a questão de você perder o banco, né, mas você perde o sistema completo. A gente já teve casos, a gente infelizmente acompanhou de pessoas que perdeu, tiver que instalar e o quanto isso gera custo, né? Informação e dependendo da área de atuação da empresa, ela precisa cumprir também ali um prazo de armazenamento de informações, né? E pelo que você tem observado, assim, que você tem conversado com o pessoal, ainda o pessoal ainda está naquele método ainda de salvar backup em mídias físicas, o pessoal ainda tem uma certa restrição ou um certo preconceito mesmo, para às vezes não entender mesmo a funcionalidade de fazer essa questão de backup. Tem sido ainda um tabu realmente ainda essa virtualização, né, de salvar essas informações em nuvem? Perfeito. Existe um tabu quando se trata de serviços em nuvem, principalmente quando a gente usa o termo cloud pública. As pessoas acham que é uma nuvem pública que todo mundo acessa e não tem segurança nenhuma. Não é isso. Nuvem pública é que qualquer pessoa consegue utilizar aquela nuvem e ela é uma nuvem compartilhada, porém ela é encapsulada. A empresa que tem aquela nuvem é só dela, né? Aquele acesso é só dela. Então ele consegue criar escopos de segurança. Agora, em relação ao backup, sim. A resposta simples é essa. Sim, muitas pessoas negligenciam o backup. Fazem, você tem backup? Tenho. Beleza. Você fez o backup que dia? Semana passada. Beleza. E onde você salvou o seu backup? Tá no meu C2.backup. Beleza. Isso não é um backup, cara. Talvez é uma cópia da sua pasta. Isso não é um backup. Não tem como chamar isso de backup. O princípio do backup é eu consigo voltar o meu backup para restaurar o meu ambiente. Esse é o princípio do backup. Se eu não consigo restaurar o meu ambiente, ele não é um backup. Se eu não consigo refazer o meu ambiente a partir daquele arquivo, ele não é um backup. Então, o backup, a primeira coisa que ele tem que estar fora do seu ambiente de produção. Ele não pode estar no seu ambiente de produção. Anselmo, mas eu tenho um computador aqui na minha empresa, e aqui eu tenho meu banco de dados, eu faço backup e salvo ele em outro computador. Não está no mesmo ambiente. Tá. E se pegar fogo? Tá sim, tá no mesmo ambiente. Rede. Tá na mesma rede. Não, pode até estar na rede separada, mas o fogo, ele não vai escolher, não, esse computador aqui, esse servidor está em outra rede, não pode não. Não é assim que funciona. Ou até mesmo, isso já aconteceu, inclusive, com algumas empresas, que roubo, furto. Uma pessoa entra na empresa e furta o servidor. Eu tenho 2 servidores, um é backup do outro, o ladrão pode furtar os 2. Então, assim, são N coisas. Independente da coisa que possa acontecer, a pessoa tem que se assegurar, a empresa tem que estar segura. Backup, sempre feito, sempre testado e fora do ambiente. É isso. Se não for assim, não é backup. Tem essas etapas, né, para seguir e ter também esse âmbito de segurança, né? E você comentou para nós, né, a gente tem falado aqui dessa questão, né, ao mesmo tempo a gente conseguir entregar valor e ter esse contato mais próximo, né, com o cliente final, de entender ali e tudo mais. Aí a gente tava comentando, às vezes perde o backup, né, aquele AUE todo. Anselmo, 3 horas da manhã, sexta-feira, deu problema aqui, para quem que eu ligo? Eu ligo para Superman, eu chamo Chapolin, chamo Chaves. Como que funciona a Vertron em relação a essa proximidade, a esse atendimento nesses momentos críticos que podem acontecer no dia a dia da empresa? Excelente. Olha, aconteceu semana passada.
Um cliente entrou em contato comigo na parte da madrugada. Eu sou louco, eu passo contato para todos os clientes. Todos os clientes da Vertra não têm o meu contato. Isso eu concordo. Porque Você é doido. se não passar pelo suporte, eles podem vir diretamente a mim. Não tem problema nenhum. Apesar de que a gente tem o suporte 24 horas para qualquer atendimento crítico, né? E esse cliente que entrou em contato comigo fora do horário, porque ele estava precisando restaurar um backup, ele fez alguma coisa no servidor dele, substituiu a coisa que não deveria substituir e precisou restaurar um backup fora do horário. Era um cliente que estava sendo resistente porque ele queria que não tivesse backup, porque ele acreditou que o backup estava aumentando o custo dele. Ele não queria o backup, então ele acabou precisando. Então foi justamente o cliente, isso foi interessante, justamente o cliente que acreditou que não precisava foi o que precisou. E como eu disse, no horário nada agradável, fora do horário comercial. Então ele conseguiu o contato comigo, pediu para restaurar, a gente levou ali em torno de 7 minutos para fazer a restauração do ambiente dele e tudo voltou ao normal, uma beleza, simples, rápido. Não preciso pedir para ele copiar uma pasta e jogar lá. Não, eu substituo o ambiente, eu restauro o ambiente e tudo voltou a funcionar. Independente do horário, independente do dia, a gente consegue fazer isso. Bacana demais. Agora vamos, né, trazer um tópico aí, a tecnologia no dia a dia. Né, a gente conversou aí sobre essas questões aí dos desafios de backup, de segurança e tudo mais. Agora vamos trazer para um ecossistema aí mais local, né, para o pequeno, para o médio empresário. E na sua opinião, Sam, qual que é o maior desafio, né, que um dono de negócio que não entende nada de TI aí, ele enfrenta hoje com a tecnologia? Beleza. É um ramo aí que, né, gera muita dúvida, né? O pessoal precisa ali de uma orientação. Qual que é a sua visão sobre isso? Tá. Olha, o empresário ou o gestor, né, às vezes ele não é um empresário, mas ele é um gestor. Ele precisa entender que TI, tecnologia da informação como um todo, não é custo, é investimento. Todo gestor ou empresário que consegue entender isso, ele resolve 90% dos problemas. É investimento. Outro ponto. A gente precisa entender no que a gente é bom. Eu faço o quê? Qual que é o meu negócio? Às vezes é uma confecção, às vezes é uma padaria, às vezes é um supermercado. Esse é o negócio da empresa. O empresário, ele não tem que se preocupar com tecnologia. Ele tem que contratar alguém ou alguma empresa para tomar conta da tecnologia, sempre com a visão de investimento. Então, o maior desafio é fazer com que o empresário entenda isso, que o gestor entenda isso. O grande problema é que ele só vai entender quando ele precisar, quando ele sofrer dano, quando ele perder faturamento, quando ele perder cliente, quando ele tiver os dados vazados ou os dados corrompidos, aí ele passa a entender, de certa forma, o quanto o TI ele é importante. Porém, como eu disse antes, um dado vazado não desvaza, né? É importante também o empresário entender isso e o gestor já começar a ter esse pensamento o quanto antes. Quanto mais cedo o empresário começa a fazer a transformação digital e investir em tecnologia, principalmente na parte de segurança, começa isso, é a base, mas principalmente na área de segurança, quanto mais cedo, melhor. Porque a tecnologia, a implantação da tecnologia e também da segurança, ela passa por um período de maturidade. Né? Vários ajustes acontecem ao longo do tempo, então quanto antes, melhor. Eu acredito que o maior desafio é fazer com que as pessoas que estão à frente das tomadas de decisões das empresas entendam de uma vez por todas que tecnologia não é custo, é investimento. E pegando essa parte ali, teve uma fala sua na dúvida ali, que eu achei interessante, onde você estava comentando ali das camadas, né? E por que eu quero perguntar isso? Porque já vai engatilhar com a próxima pergunta também. Você comentou que ali nem sempre agora os comportamentos de invasão são externas, né? E a gente está cada vez mais tendo invasões no mesmo território, né? Dificultando cada vez mais entender o que é um acesso normal e um acesso tendencioso. Daí eu fiquei com uma dúvida, né? Nessas camadas que vocês fazem, essas tratativas, vocês usam algum componente de IA para fazer essa análise desse comportamento? Ou é uma outra tecnologia que vocês usam para isso? Porque eu fiquei com essa dúvida. Como que vocês conseguem? Se vocês usam uma inteligência artificial ou vocês têm outros meios que às vezes seja interessante compartilhar com o pessoal que está assistindo para conseguir compreender, né? Diferenciar e conseguir identificar realmente que aquele acesso ali ele pode ser tendencioso. Perfeito. Um sistema de segurança ele não é um sistema único. Ele é um ecossistema.
segurança. São vários componentes. Então, existem as metodologias que você faz para centralizar, por exemplo, os seus logs, fazer a análise. Então, sim, hoje na Vertero a gente usa IA para detectar comportamento. A IA também ela é utilizada para fazer a documentação do que está acontecendo na nossa rede. Então, a gente usa a IA como ferramenta para melhorar os processos de segurança que a gente tem. Mas o principal ponto é a centralização dessas análises, a centralização dos logs e também entender que um cliente sob ataque de um determinado tipo de invasão, eu não preciso proteger somente ele quando esse ataque está acontecendo, eu posso proteger todos os meus clientes. Então, ter um sistema centralizado ele é importante por causa disso. Então, a gente usa sistemas interligados que conseguem proteger a nossa rede. Vai desde um firewall simples, que protege na camada 3 e 4, como eu bem disse, assim como também na camada 7, que faz a análise do comportamento. E esses firewalls, eles se comunicam, né? Os sistemas de segurança, eles se comunicam. Então, eu tenho, por exemplo, um sistema de segurança que avalia tentativa de login no Windows, na camada 7. Ele lê log e envia para o meu sistema de log. O meu sistema de log faz uma leitura de quantas vezes isso aconteceu. Se aconteceu uma ou duas vezes, pode ser o usuário que errou a senha, natural. Todo mundo já errou a senha 2 ou 3 ou 4 vezes. Agora, 50 vezes em 1 minuto, esse não é um comportamento normal. Ele pode até ser humano, mas ele não é normal. Então eu preciso de um ponto de atenção. Mando para o meu firewall de camada 3 e 4 e bloqueio aquele IP, aquela origem. Então há uma comunicação, não são coisas independentes. E tem que ser. Para fazer o trabalho de segurança eficiente, tem que ser. Né? E o oposto também pode acontecer. Quando eu tenho um IP malicioso que foi bloqueado no meu firewall, da camada 3, por exemplo, eu posso fazer a varredura de log para identificar se aquele IP já teve acesso a algum dos meus servidores. Porque, poxa, se eu bloqueei o IP aqui na camada 3 e ele foi comprovado que ele é malicioso, eu preciso saber se esse IP acessou algum servidor, porque eu preciso investigar isso. Se eu tenho um centralizador de log, eu consigo saber. Esse IP já acessou esse determinado cliente e esse determinado servidor. Peço para o cliente avaliar, para saber o que foi feito por aquele IP. Talvez no log de sistema, que a gente talvez não tenha acesso também. Pode ser um log até sigiloso do próprio cliente. Algum log de transação, por exemplo. Então, todo esse ecossistema ele precisa se comunicar para ter uma segurança mais eficiente. Então, a gente não utiliza só um sistema, são vários sistemas que são interligados, eles se comunicam. Interessante. Agora esclarecida a minha dúvida. E por que eu já perguntei isso para a gente já engatilhar na nossa próxima pergunta? IA chegando forte aí, a gente sempre temos conversas, meetups, rodas de conversas falando sobre. E o que você vê como novidade que podem chegar para as empresas que estão buscando esses serviços de cloud? E como que a Vertron pode preparar esses clientes para essas novidades, para essas possibilidades de serviços, né? E o que você vê como potencial tecnologia que possa vir para ajudar, seja na parte de disponibilização na nuvem, seja na parte de segurança, ou seja nessa parte cada vez mais de conseguir compreender comportamentos para cada vez mais a gente ter um sistema bem rígido, com a segurança bem estável. Perfeito. A IA ela é um ponto em alta, é um assunto extremamente em alta. A IA ela vem como ferramenta e ela não pode ser considerada como um piloto, ela deve ser vista como copiloto. Por isso que a Microsoft já entendeu essa sacada, por isso tem o Copilot. Né? Ela é sempre o copiloto. Então, a IA ela não vem para substituir, ela vem para otimizar, ela vem para melhorar. Então fica aí até uma dica para quem assiste a gente. Se você tem uma empresa que tem 10 funcionários, você vai colocar IA e vai reduzir seus funcionários pela metade para produzir o mesmo tanto, isso pode até ser real, isso pode acontecer, mas você está perdendo. A empresa inteligente, ela vai pegar os 10 funcionários que ela tem, vai colocar os 10 para trabalhar com IA, vai produzir como se tivessem 20 funcionários, vai contratar mais 10 com o que está arrecadando, vai ter 20 funcionários e produzir como se tivesse 40. A conta é simples. Por quê? A IA ela vem para otimizar, não para substituir. Quem acha que a IA está substituindo está na contramão. E o que a IA ela é capaz de fazer?
também é uma outra questão que a gente tem que levar a sério. Até onde eu posso utilizar a IA? Tem coisa que eu posso utilizar a IA e tem coisa que não. O mercado hoje, Vinícius, ele precisa dessa humanização. A gente saiu de uma transformação de mercado, passou por outra, depois por outra, e isso vai acontecer naturalmente. Se a gente for lembrar como que estava o mercado ali em 2010, como que foi a transformação do mercado, todo mundo queria comprar de forma automatizada. Ninguém queria contato com ninguém. Ninguém tinha saco mais para lidar com pessoas. Ninguém queria ligar na loja e ficar conversando com o vendedor. Todo mundo queria ir no site, comprar e resolver. Chegar em casa, tudo certinho. Hoje não. Hoje as pessoas elas estão precisando de cuidado. Por isso que eu falo, o cuidado ele é muito importante. Então a IA ela vem devolver essa humanização, esse tratamento humanizado para as empresas. Então a gente precisa levar para o nosso cliente esse cuidado e a IA não vai levar esse cuidado. Ela vai ajudar a ter um cuidado. Ela vai ajudar a empresa a conhecer o cliente e vai ajudar a melhorar os processos. O que pode ser feito 100% com IA? Trabalhos automatizados. A Vertron aposta muito nessa questão das tarefas automatizadas. Quando eu digo tarefas automatizadas, são tarefas que não são tarefas humanas. São tarefas repetidas. Por exemplo, um backup. Um backup não precisa ser uma tarefa humana. Eu posso muito bem automatizar a minha tarefa e colocar a IA para fazer a análise daquele log, fazer o teste do restore, verificar se está tudo certo, verificar se o acesso ao meu arquivo de backup realmente está protegido. Isso tudo eu posso. Mas eu não posso de jeito nenhum colocar a IA para ligar para o meu cliente para perguntar se está tudo bem com o serviço dele e se aquilo está atendendo a expectativa. Corrigindo, poder eu até posso, mas eu não devo. Né? Não é porque eu posso que convém. Então, até onde convém eu usar a IA, também isso é importante. E a Vertron ela vem fazendo uma leitura do mercado justamente nessa parte da humanização. Usar a IA para humanizar cada vez mais os nossos processos. Otimizar, mas humanizar também. E hoje, essa questão da automatização de tarefas, ela está tão em alta que a Vertron já tem um produto, inclusive, de automação de tarefas, né? Lembra que eu te falei que com uma máquina virtual e um espaço você faz muitas coisas? É basicamente isso. Então, nós oferecemos o serviço virtualizado, já com a tarefa automatizada, já inclusa, onde a pessoa só entra no painel e configura o que ela precisa de automação. Já vem com todo o sistema de automação pronto. Isso facilita para que o desenvolvedor que queira automatizar alguma tarefa de desenvolvimento não precise se preocupar com a criação da instância, instalação das ferramentas de automação. Então, isso daí também é uma coisa que a Vertron vem avaliando e percebendo essa leitura de que dá para ajudar as pessoas com automação e principalmente utilizando IA para isso, sempre de forma humanizada. Que vai caminhando, vamos dizer assim, né? Você usa IA para você, às vezes, suprir com atividades ali que tomam um tempo ali que você tem que fazer todo dia, para você poder dar atenção, às vezes, o principal, que é o seu cliente, ou até mesmo cuidar de outras coisas que, às vezes, essas atividades rotineiras, né? Que às vezes dá para poder automatizar e tudo mais, você consegue deixar elas ali e você focar no principal, né? Então, acho que é necessário um exercício muito grande a gente conseguir assimilar que ela não vem para substituir, mas ela também vem para poder ser um braço direito, né? Um parceiro ali durante todo o processo. Né? Perfeito, é isso mesmo, exatamente isso. Muito bom. Nós vamos aí para o bloco 4 aí, né? Já é um pouco mais voltado à questão dos conselhos, as inspirações, né? A gente queria, né, você compartilhasse aí, né, bater uma curiosidade aqui, se você pudesse, né, dar um conselho aí para um jovem que está começando na TI agora, né, essa sopa de letrinhas que a gente tem, DevOps, Cloud, né, tem o desenvolvimento ali, qual conselho que você daria? Só um? Peraí que eu vou anotar, peraí. Você já deu uma lista, né? Só um é complicado. O principal ponto, entenda que esse é o momento de aprendizado. Esse é o principal conselho que eu daria para qualquer pessoa que está iniciando. Aprenda tudo o que puder. Não tente mostrar para ninguém que você sabe. Só aprenda. Primeiro, se você está começando, você não sabe. E se sabe, é muito pouco. Então calma, relaxa, aprenda, ouça,
corra atrás de conhecimento, participe de fóruns de informação, participe até do próprio Meetup, né? Que a Connection Day leva para o público. Participe ativamente, converse com pessoas, conte suas experiências, mas contando que está aprendendo e que quer aprender mais. Eu acho que esse é o principal ponto. Se fosse só um conselho, é esse. Se tiver outros, eu posso pensar em alguns outros aqui. Muito bom. E a gente estava também conversando ali um pouquinho, né, a história ali da construção, né, da hoje, né, a Vertron está no mercado disponibilizando, mas igual a gente estava comentando mais cedo também, ela já tem uma trajetória longas datas, né, assim, desde o início ali você já trabalhava ali com a disponibilização de hospedagem de sites e tudo mais, e foi se adequando ao mercado, às necessidades. E queria que você compartilhasse um pouquinho conosco, né, essa virada de chave, né, esse crescimento, você ter agora uma equipe, né, trabalhando junto contigo, sócios vindo juntos. A gente sabe que o mundo do empreendimento no Brasil é algo muito desafiador. Né? E na tecnologia também não é diferente. Queria que você comentasse como que foi essa jornada, né, até o momento atual da Vertron, os desafios, qual foi a maior dificuldade e o que você pode também trazer para o nosso público, algum ensinamento, alguma ideia, né, alguma sugestão que você, poxa, isso aqui foi ou que me falaram, ou que a gente foi meio que aprendendo ao longo do caminho, que você possa compartilhar, que fez hoje vocês chegarem na estatura que está. Creio que ainda tem muito ao que crescer, né? Que você pudesse compartilhar um pouco com a gente. Perfeito, perfeito. Boa. O momento mais difícil, eu acredito que na trajetória que eu tive desde o primeiro dia da Vertron, o momento mais difícil foi quando implantou o primeiro cliente. Bate aquele sentimento de, poxa, será que isso vai dar certo? Será que vai funcionar? Era uma coisa que nunca tinha sido feito antes por mim, né? Então, eu comecei fazendo essa transformação meio que sozinho, assim, pelo menos na parte técnica. Isso me gerou um sentimento de dúvida. Dúvida no sentido de, será que eu vou dar conta? Aí depois eu lembrei que é só pegar e fazer. Sabe? É só pegar e fazer, cara, que vai dar tudo certo. Aí eu fiz e deu certo. Tá? Eu acho que esse é o maior desafio. É o primeiro passo. Em qualquer ambiente, em qualquer contexto, o maior desafio é o primeiro passo. Tá? E se fosse assim, para eu dar conselhos para quem está pensando em começar um negócio, principalmente na área da tecnologia, é paciência. Vai dar trabalho mesmo, vai ser difícil mesmo, vai gerar dúvidas mesmo, só não desiste. Lembra dessa frase, é só pegar e fazer. Ah, mas eu não dou conta de fazer, então chama alguém que sabe e faça junto. É assim, né? E também que os negócios, Vinícius, eu aprendi isso muito cedo, eu falo muito cedo na questão da maturidade da empresa, e eu agradeço muito os sócios, né, que estão comigo hoje, que estiveram desde quando nós fizemos a fundação do CNPJ Vertron, de que a gente precisa de pessoas. Esse aprendizado que eu tive de que a gente precisa de pessoas, ele é muito importante. Então, para quem está começando, iniciando agora algum projeto, não tenta fazer tudo sozinho. Isso vai gerar desgaste, isso vai gerar desânimo. Faça com pessoas, chame pessoas, porque ninguém sabe de tudo, ninguém dá conta de tudo sozinho. Chame pessoas, compartilhe suas ideias. Pode ser com amigos que nem são da tecnologia, e às vezes esses amigos vão te dar um fora, né? um insight, né? Cara. Porque às vezes isso é importante, a gente ter, externalizar os pensamentos, né, as ideias, e as orientações, elas precisam vir de dentro, mas também de fora. Tem que ter essa conversa com as pessoas. E o apoio, ao contrário do que a gente pensa quando está iniciando um projeto, é de que ninguém é capaz de ajudar. Eu acho que muitas pessoas já passaram por isso. Pessoas são capazes de ajudar, e eu acho que essa conexão ela é importante. Uma frase que eu lembrei aqui do professor Pachecão. Você conhece? Professor Pachecão de física das antigas. Isso não é da minha época, não. Eu sou novo. Ele fez Malhação. Ele foi professor de física na Malhação. E ele é professor de física. As histórias que esse cara conta são maravilhosas.
Foi a primeira palestra que eu assisti depois que eu comecei o curso de Sistema da Informação. E para quem não sabe, eu passei por Sistema da Informação, Engenharia da Computação, depois fui para Engenharia de Software. Então, foi a primeira palestra que eu assisti como acadêmico na minha vida. A frase que ele falou: o seu futuro depende de quem você conhece hoje. Isso daí para mim foi... é tão importante que eu lembro até hoje. E eu lembro da voz dele falando essa. Ele é extremamente engraçado. Eu lembro, e é verdade. É verdade. Todo o trajeto que a gente tem até agora foi porque a gente conheceu alguém em algum momento, né? Então, busque pessoas, sabe? Vai atrás de pessoas, troque ideia com pessoas. Ah, mas eu não tenho nenhum amigo na faculdade porque eu sou meio antissocial. Eu entendo, eu sei como é que é. Conversa com o professor. Não tem problema, o professor vai ter um prazer de ajudar. Então, eu acho que a conexão de pessoas é que movimenta todo esse parque tecnológico que a gente vive. E é algo que a gente fala muito na comunidade, né, Josias? E o Anselmo também falou, né, da gente ser visto, né? Seja nos encontros, seja né, participando aqui, comentando nesse vídeo aqui, dando a sua opinião e tudo mais. É igual um grande amigo nosso fala, né? A gente é um currículo a céu aberto aqui para quem quiser ver, para consultar, fazer uma troca, né? E acho que isso encaixa muito bem até na prestação do serviço que você coloca. Da mesma forma que você chega pro empresário, olha, o seu ramo é papelaria, o seu ramo é padaria, você vai focar nisso e deixa que a parte de TI eu que vou te ajudar. Da mesma forma também, profissionalmente, quando a gente quer montar algo, poxa, se o Josias é um bom dev, vai procurar, não, comercial não é meu forte. Vou procurar alguém que vai me ajudar nisso, porque aí ele vai focar nisso, eu vou focar na minha área, e com isso a gente consegue trazer uma rede e ao mesmo tempo começar a colocar em prática um projeto, um trabalho, ou até mesmo uma empresa, igual você comentou. Provavelmente no seu entorno você tem essas pessoas que traz esse rol que às vezes não é a sua especialidade, mas que estão ali junto, discutindo, traçando melhorias, buscando coisas novas. Né? Perfeito. Essa é a visão mesmo, viu, Vinícius? Por isso que às vezes é bom a gente entender o quanto antes de que cada pessoa tem a sua expertise, cada pessoa tem a sua forma de trabalhar. Aí quando une tudo isso, aí é onde vira realmente um grupo de pessoas que estão fazendo coisas maiores do que uma pessoa só faria. É extremamente importante esse pensamento. Certeza. Para finalizar, temos algumas perguntas. Não, muito bom. Acho que a gente pode finalizar aí. Foi muito bom nesse momento aí, Vini. Acho que a Vetron tem, né, trouxe aí bastante conceitos aí muito importantes para mim. Eu gosto, né? Não é meu ecossistema o cloud, mas assim, eu sou um entusiasta, né? Eu sou um curioso e com certeza, assim como o Vini, eu tenho certeza que a gente saiu, né? Com certeza. Conhecedor, aumentamos aí nosso repertório aí de palavras, enfim. Tem que fazer aqui a pergunta, né? Vamos lá. A Vetron tá com vaga disponível para nossa comunidade, para quem quiser, como que tá? Tá com vaga disponível, tá? O vídeo ao vivo já encerrou, né? Mas tá com vaga disponível para desenvolvedor e analista de infraestrutura e analista de segurança. E comercial. Vai esquecendo. São muitas áreas aí, né? De várias. Muito bom. E é isso, Anselmo. Se você quiser fazer alguma consideração final aí, fica à vontade, né? O espaço é todo seu. Cara, eu tenho um sentimento de gratidão, principalmente pelo Vinícius, que é um grande amigo meu. O Vinícius participou desde o meu primeiro dia trabalhando como TI. Minha primeira vaga de trabalho, de estágio, foi ele que me ajudou. Então tem muitos anos que a gente vem trabalhando junto, não na mesma empresa, mas trabalhando junto para construir algo grande. Eu acho que a Connection Day, o Pode Conectar, né, e todos os projetos que vocês fazem são riquíssimos para a comunidade da tecnologia, e não só da região, né, porque está alcançando muitas regiões. Sim. Então é um sentimento de gratidão muito grande saber que existem pessoas trabalhando para disseminar, para espalhar, para não só produzir informação, mas para tornar ela acessível. Eu acho isso extremamente rico. E para a Vetron, como empresa, é ainda mais gratificante receber esse espaço para poder levar o que pode levar para a comunidade, para ajudar a comunidade. Não só com serviços, mas também com conhecimento, com o espaço.
Então, no que vocês precisarem, podem contar com a Vertron. No que a gente puder ajudar, podem ter certeza que não mediremos esforço. E a gente gosta pouco, né, José? Gosta pouco, é isso. Também vamos encerrando também, né? Consideração final Agradecer aí. mais uma vez, é uma satisfação muito grande. Você não sabe aí o período aí que a gente tá aí nessa caminhada, né? E ver ele, né, alcançando esses sonhos. Acho que da mesma forma que a gente teve um papo com a Alexa, que a gente também teve uma live no YouTube. Se vocês quiserem ver aí também, vai na nossa playlist lá. E eu falo que é muito interessante quando a gente vê se materializar coisas que a gente às vezes falavam lá atrás, numa roda de conversa, de sonhos, o que a gente tem de objetivo, né? O meio universitário é muito isso, né? A gente conversa muito, não, o que você almeja e tudo mais. E eu fico muito feliz de ver você concretizando mais essa etapa, né? Desejo muito sucesso, agradeço tanto no Meetup como agora também aqui no Pode Conectar. O Connection Day também está aberto para vocês, o que vocês precisarem, né? A gente está aqui, é uma comunidade ativa, né? O que a gente puder compartilhar, essas empresas que nos buscam para passar conhecimento, para colocar essa disposição, a comunidade também está de portas abertas. E mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre, muito sucesso e agradeço muito aí pela oportunidade, nosso amigo Josias aí que está à frente aí do nosso podcast também. E a todos vocês aí, muito obrigado aí pela participação. É isso aí, galera. Então nós vamos finalizando aí mais um podcast. Agradecer também, né, a presença do Anselmo aí. O Anselmo que já vem conosco aí também, participante ativo aí nos meetups. Aproveitando, né, sigam, né, nas nossas redes sociais aí, no YouTube, né, no Instagram. Nós somos mais ativos, né? E tem os meetups também, né? Em breve nós vamos, né, postar mais informações aí. E network, né? Uma palavra que eu gosto muito de levar ela à risca, no sentido de, né, assim como todos aqui, bem pontuado aí, eu utilizei também, né, do network para chegar onde eu estou, né? Eu compartilhei aí alguns meetups, alguns podcasts aí hoje, né, onde eu estou, eu devo muito a relações, né, que foram feitas aí no decorrer dessa trajetória. Então, é muito importante, né, até elencando ali, o pessoal que está começando, né, o Anselmo muito bem colocou aí, né, questão de desafios e tudo mais. Vamos participar da comunidade, né, nós estamos abertos aí também, né, a parcerias, né, a crescimento e tudo mais. Quem tiver disposto aí né, somar conosco, tamo junto. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, gente. Aí. Até mais. Até os Valeu. próximos episódios, hein? Um abraço.